Ei pessoal, tudo bem? Dessa vez eu não vou falar muito no início do episódio não. A gente vai falar dessa vez sobre os clubes de futebol daqui de Juiz de Fora. Vocês vão saber como era a rivalidade entre eles. E dentre todos esses clubes, 3 em especial despertavam uma rivalidade acirrada muito grande entre todo mundo, a ponto de às vezes o torcedor de algum time deixar de sair às vezes uma semana de casa porque perdeu o jogo no fim de semana, né? Mas eu não vou falar muito não, vou deixar a história contar para vocês como que é isso. Vocês estão convidados a me acompanhar mais uma vez no 2º episódio de Resgatando Juiz de Fora sobre o futebol da nossa cidade. O Tupinambás foi o primeiro clube de futebol de Juiz de Fora, uma memória preservada nos corações de muitos torcedores. Esta história do Tupinambás é uma história também muito marcante, porque foi com o Tupinambás que tudo começou. Nós tivemos associação com estatuto, com diretoria, com ata, como exigia a legislação já naqueles idos tempos, não é? De 1911, quando surgiu o Tupinambás. Aliás, está completando 112 anos de fundação. Tupinambás é de 15 de agosto de 1911. Aí, como eu disse já em histórias anteriores, em 12 foi fundado o Tupi. Até mesmo por dissidentes do Tupinambás fundaram o Tupi. Em 1916 veio o Sport e em 18 eles se juntaram a uma equipe já extinta, um clube extinto, que é o Sport Clube Renato Dias, e fundaram a Liga de Futebol de Juiz de Fora. E o Tupinambás, não é muito se fala sobre essa história, o porquê o Baeta, porquê o vermelho. Alguns atribuem a indígenas, a um pano baeta vermelho também daquela época, e essa cor é muito marcante. E tivemos também grandes ídolos do Tupinambás, uma história muito marcante com o Tupi, que foi o clássico Tutu, que inclusive este clássico Tutu, ele entrou no primeiro teste da loteria esportiva em 1970. E o Tupi ganhou esse jogo do Tupinambás por 2-1, foi a primeira coluna 2 entre times brasileiros na loteria esportiva. Naquela época selecionaram Fla-Flu, clássicos de São Paulo, Rio Grande do Sul e 3 jogos de fora. E o primeiro clássico, o primeiro jogo que deu coluna 2 foi o nosso Tupinambás e Tupi com o Tupi na coluna 2. A história minha do Tupinambás, isso aqui onde nós estamos é, para mim, até como fosse o quintal da minha casa. Olha, você acredita que isso começou há quase um século atrás? Em 1917, o meu avô desviou o Tupinambás na inauguração, com o primeiro campeonato de Juiz de Fora, que o Sport ganhou do Tupinambás 3-2, está lá o maçom, ponta direita do Tupinambás. Nos anos 40 e poucos, meu pai aqui estava jogando o Tupinambás. Final dos anos 50, Pedro Zamperlin, lateral do Tupinambás. Eu vim para cá no final dos anos 60, fomos campeões em 1970. Então é uma história de amor, de carinho, de segunda pele que é o Tupinambás. O Tupinambás da minha família, o Tupinambás da minha casa, é o espaço do Baeta, meu amigo. Então a gente vivenciou e viveu, e eu vivo até hoje essa camisa que aqui está. Entendeu? Eu não jogo mais bola, já passei de 70 anos, mas meu coração, as minhas lembranças, algo que eu fiz aqui dentro, que eu passei aqui dentro, jamais será esquecido. A gente não esquece daquilo, a gente não esquece dos amores da vida da gente. A gente vai dividindo os amores, as pessoas queridas, aqueles que se foram, aqueles que aqui estão, relembrar e falar sobre o Baeta, falar sobre o Tupinambás. O meu pai saía do trabalho, vinha ver treino do Tupinambás. Você vê como é que funcionava a coisa. Eu digo que mudou hoje, a coisa é muito profissional, a gente compreende isso. A gente pensa que as coisas mudam realmente, né? Como diz o Bruno Henrique, o patamar é outro, todo mundo precisa sobreviver. Mas a paixão, o amor, esse não tem preço. E para mim essa camisa aqui, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto você vê uma bola correndo, esse Baeta não morre. Na verdade, nós começamos no Flamenguinho do Futrica, na Avenida Sureiro. E o nosso time foi criando assim uma potência
E o Esporte Clube de Juiz de Fora acabou levando a nossa molecada para lá para ser campeão de Juiz de Fora juvenil. E nós transferimos todos para o Tupinambás em 1966, onde eu já fazia parte do Infanto Juvenil Tupinambás. No ano de 1967, eu fui o destaque como revelação do ano de 1967, porque naquele ano eu joguei nas 3 equipes do Tupinambás, no juvenil, no aspirante e no profissional. Eu com 16 anos estreiei jogando futebol profissional pelo Tupinambás Futebol Clube. Em 67, 68 e 69, eu fui tricampeão juvenil pelo Tupinambás. E minha trajetória continuou, passando a ser diretor, certo? Jogando no veterano e chegando também a jogar o profissional do Tupinambás há algum período. Antigamente, a gente era muito rival. E o Tupi teve uma época que foi jogar no Mineirão e ganhou de todos os clubes de Belo Horizonte. E veio jogar contra o Tupinambás. E o Tupi tinha um bode preto que benzia os 2 gols. Meu pai arrumou um bode branco e arranjou uma pessoa. Onde o Tupi benzia um gol, ele benzia o gol do Tupinambás também. E foi jogar uma partida decisiva no campo do Tupinambás, uma decisão de campeonato. E o Tupinambás ganhou de 2-0 do Tupi logo depois que ele veio do Mineirão. O Baeta ganhou de 2-0 no campo do Baeta. E tem uma história seguinte, a gente tinha um bar chamado Dia e Noite, que sempre que tinha um jogo de rivalidade, tinha uma charge no outro dia na entrada do bar. E eu me lembro dessa charge, que o Tupi entrou em campo com bode em pirueta. Por fora era preto e branco, mas por dentro era Baeta.